Ai, o cansaço. Se tem uma coisa que para as pessoas é justamente o desânimo em meio ao cansaço. Será que você hoje tem paralisado por conta disso? Tem se sentido cansada, sobrecarregada e por isso perdeu aquele ânimo, aquele vigor de continuar fazendo a sua parte? Hoje eu quero te convidar a abrir teu coração, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui com a sua alma renovada, com seu espírito ativado e principalmente com um desejo de fazer esse dia ser um dia conquistador. Então fique aqui e deixe o Senhor falar com você. Bom dia, minhas conquistadoras! Sejam muito bem-vindas a mais uma Dopamina. Chegamos à sexta-feira e eu quero saber quem esteve comigo todos esses dias aqui. Coloca nos comentários, você que gabaritou todas as dopaminas dessa semana, que praticou o OPA, o ouvir, pensar e agir, porque aqui a gente não fica só assistindo, escutando, a gente deixa a palavra entrar no coração. E hoje eu quero dividir algo da parte de Deus para a sua vida, que vai fazer você ser posicionada com confiança. Muitas vezes a gente passa por situações que são realmente desafiadoras, que dá vontade de parar, vamos ser sinceras, né? Quantas situações a gente passa e a gente olha e fala, eu não aguento mais, eu não consigo mais, eu não vou mais ter forças. Mas quando a gente entende aquele que nos sustenta, quando a gente entende que não vem de nós, mas vem do Senhor a nossa força, a gente se renova, a gente se fortalece e a gente continua. E talvez hoje você está vivendo justamente isso. Você tem sido aquela pessoa que mesmo diante dos desafios, com muita vontade de parar, você não está parando, você continua, porque você acredita naquilo que Deus deu a você. E é isso que Deus quer que você entenda. Aquilo que Ele colocou no teu coração, Ele é fiel para fazer acontecer. Ele é justo e fiel para fazer com que os projetos dele aconteçam na sua vida. Mas para isso, você precisa aprender a confiar no que Deus está fazendo, no que Deus está operando. Existem muitas coisas que Deus está fazendo, agindo e nós não estamos vendo. Mas diante do problema, começamos a o quê? Ter medo, começamos a duvidar, começamos a ficar inquietos, angustiados. E é nesse momento que precisamos nos agarrar o que a palavra do Senhor nos diz. Então já prepare o teu coração, pegue a sua Bíblia, caderno e caneta na mão e deixe o Senhor falar com você, escreva tudo que Deus falar ao teu coração e deixe que essa palavra realmente possa germinar dentro de você. E se você é nova por aqui, já se inscreva no canal, habilite o sino de notificação para não perder a nossa programação de dopaminas que acontecem de segunda a sexta-feira às 7 horas da manhã e as outras programações que temos por aqui também. Combinado? Então já faça isso para você não perder os nossos próximos encontros. E como eu falei com vocês, essa dopamina vai trazer uma ativação para o seu espírito e vai trazer um renovo, um ânimo para a tua alma. E eu quero começar lendo o texto que está lá em Salmos, né? A gente vai pegar um salmo muito conhecido que fala exatamente sobre o momento em que a gente pode sentir essa angústia, uma angústia que muitas vezes dói na alma, que a gente não sabe o que fazer, e é nesse momento que nós precisamos recorrer ao Senhor e entender que é nele que precisamos descansar, é nele que precisamos estar. E quando o nosso coração está no Senhor, nós entendemos o cuidado dele. Olha o que diz o salmista lá no Salmo 42, no verso 5. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon e desde o monte de Mizar. Olha que interessante, né? Aqui a gente vê o salmista abrindo o coração diante do Senhor, dizendo aquilo que ele estava sentindo, aquilo que ele estava passando, mas é muito interessante observarmos que, por mais que a alma dele estivesse triste, angustiada, uma coisa ele não deixava de fazer, de louvar a Deus. E essa é a demonstração que você pode estar triste, angustiada, até mesmo decepcionada com a circunstância, você pode estar sentindo tudo que não é agradável.
Mas uma coisa você tem que ter posicionamento e você não pode deixar influenciar. É na sua adoração e obediência ao Senhor. Se você for fiel a Deus, obediente, adorá-lo independente das circunstâncias, então você vai experimentar esse cuidado provedor do Senhor. Você tem feito isso? Ou diante das circunstâncias, dos problemas, você tem ficado triste, você tem ficado paralisada, você tem desistido, você tem largado mão? Hoje Deus está te chamando aqui para você entender que por mais que você esteja triste, angustiada, desejando até desistir, você não pode deixar isso fazer você parar. Você não pode deixar isso fazer você não buscar a Deus em alegria, em adoração, em louvor. Na verdade, é diante do problema que você deve adorar ao Senhor. E é interessante olharmos que esse salmo fala justamente, mostra, na verdade, a indagação do próprio salmista com ele mesmo, onde ele se pergunta, por que você está assim, ó minha alma? Por que te abates dentro de mim? É interessante que é um diálogo dele com ele mesmo. E aqui demonstra quando nós, seres humanos, entendemos que nós podemos, sim, dominar as nossas emoções. Aqui é interessante que o salmista ele tem essa conversa com ele mesmo para mostrar que ele não vai mais deixar com que as emoções falem mais alto, mas que, na verdade, vai ser o posicionamento dele diante das circunstâncias que vai fazer com que ele viva o propósito. E mesmo que seja desafiador, mesmo que seja difícil, o posicionamento vai continuar confiante em Deus. Você tem mantido sua postura diante do Senhor? Ou diante dos obstáculos você tem mudado a sua postura? Você já não ora mais como antes, já não louva mais como antes, não agradece mais como antes, não sorri mais como antes? Será que você tem deixado as circunstâncias fazer você perder a sua identidade, fazer você se perder diante dos problemas, diante das dificuldades? Muitas pessoas estão perdendo a sua identidade diante dos problemas porque elas não estão fazendo com que elas tenham o domínio do que sentem e do que pensam. E nós podemos ter. Você é responsável pelo seu posicionamento diante do problema. Você pode não evitar o problema, você pode não fazer com que o problema atinja você, mas você pode evitar que o problema mude o seu caráter. Você pode evitar que o problema dite aquilo que você realmente precisa fazer. O problema não pode moldar você. Você que precisa se moldar. Você que precisa ser transformada diante das circunstâncias para que as circunstâncias possam ser mudadas e transformadas em você. Conseguiu entender? E para fechar, olha que interessante. Aqui no Salmo 44, no verso 3, traz para a gente um entendimento que quando nós passamos a compreender, tudo fica diferente. Muitas vezes nós achamos que depende da nossa força, do nosso esforço, da nossa inteligência, para que a situação mude, para que o cenário mude. Mas a verdade é que o Senhor só espera de nós uma coisa, o reconhecimento que tudo que nós precisamos vem dele. Olha o que o salmista diz aqui no verso 3 do Salmo 44. Não foi pela espada que conquistaram a terra, e nem pela força do braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. Olha que interessante, aqui o salmista ele está ressaltando e ele está dizendo que aquilo que os israelitas conquistaram, aquilo que foi vitória para o povo, não veio do próprio povo, não veio da inteligência, da força do braço do povo, veio de Deus. E quando nós entendemos que é Ele que nos sustenta, que é o Senhor que nos ajuda, que é o Senhor que prepara as coisas, que é o Senhor que traz a vitória, é o Senhor que nos permite conquistar, nós passamos a descansar o nosso coração e paramos de nos preocupar com as circunstâncias que estão à nossa frente, ou até mesmo ter medo das circunstâncias, deixar que a nossa alma fique aflita, angustiada, como nós vimos no Salmo 42, e passamos a entender que essa conquista, essa vitória que tanto desejamos ter, não virá de nós mesmos, mas virá do Senhor.
E esse milagre vindo de Deus, esse cuidado vindo de Deus, é o reflexo daqueles que são fiéis com Ele. Então, o nosso papel é ser fiel ao Senhor. O nosso papel é amar a Deus. O nosso papel é obedecê-lo, porque o restante Ele faz. O que hoje tem angustiado a tua alma? O que hoje tem feito você ficar preocupada, aflita, assim como no Salmo 42 que a gente leu? O que hoje tem deixado você inquieta? Está na hora de você entender que, por mais desafiador que pareça, isso que você sente, esse processo que você está passando, não se compara ao que Deus pode fazer, porque Ele é poderoso, o milagre vem dEle, a porta aberta vem dEle, a resposta vem dEle. Você só precisa descansar e obedecer. Vimos aqui no Salmo 44 esse reconhecimento. A conquista, a vitória que o povo tinha, não vinha dele mesmo, vinha do Senhor. Você tem reconhecido que isso que você está buscando, que você deseja viver na sua vida, não virá de você mesmo, mas virá do Senhor? Está na hora de pôr essa expectativa no lugar certo e confiar no cuidado de Deus na sua vida. Se você entendeu que essa dopamina, ela trouxe direcionamento para você, despertou você a sair daquele lugar da dor, da angústia, da tristeza, lamento, olhar para a situação e achar pequeno, achar que não vai conseguir, achar que é improvável. Se você hoje entendeu que essa dopamina fez você sair dessa posição e começar a olhar para Cristo, a olhar para o cuidado dele, a entender que vem dele a força, vem dele a conquista, vem dele tudo o que você precisa. Se você entendeu, agora é hora de praticar. E o que você pode fazer para praticar? Primeira coisa, hoje, separe um tempo para entregar ao Senhor aquilo que está no seu coração. O que hoje abate a sua alma? O que hoje angustia o teu coração? O que hoje faz você ficar preocupada? Ou o que tem te paralisado? Hoje é o dia de você entregar ao Senhor. E não adianta só entregar, você precisa se posicionar e não aceitar mais algumas coisas que têm paralisado você. Seja posicionada, entenda o que Deus está fazendo na sua vida e aprenda a confiar no processo que Ele está trazendo para você. Quando você entender isso, quando você entregar ao Senhor e descansar, você vai ver que muitas coisas vão se encaixar, muitas coisas vão ficar mais leves para você. Então, agora, pratique, lembre do Open, o ouvir, pensar e agir. Não deixe esse conhecimento parado. Coloque em prática tudo que você ouviu aqui, coloque sua fé em ação e creia e confia que Deus está cuidando de tudo. E para finalizar, desta vez eu quero finalizar orando com você, para que o teu coração possa estar realmente alicerçado, firme na palavra. E assim como esse salmista que abriu o coração diante de Deus e colocou para ele aquilo que ele estava sentindo, eu quero te convidar nesta oração a fazer o mesmo. Coloque diante de Deus o que você está sentindo e descansa nele. Vamos orar? Senhor, eu te louvo e te agradeço por este momento, por este devocional. Obrigada, Senhor, porque o Senhor fala ao nosso coração. O Senhor revela as verdades mais ocultas e profundas, e é por isso, Pai, que é bom poder ouvir a Tua voz. Eu te peço, Deus, que venha nos ajudar, nos fortalecer, nos dar caminhos, Pai, e direções, para que possamos viver o Teu propósito. Senhor, não deixe, Pai, com que o nosso coração fique angustiado, triste diante dos problemas. Não deixe, Pai, que o nosso coração realmente, Pai, esteja apegado às dificuldades, às batalhas, e não façamos, Pai, e não nos permite, Senhor, a olhar aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor está operando. Então, Pai, que neste momento que o nosso coração possa ser fortalecido, direcionado por Ti, e que a Sua palavra venha encontrar cada coração que está aqui escutando essa dopamina. E que esse momento, Pai, essa resposta do Senhor, possa, Senhor, encontrar os corações certos para fazer germinar a palavra de vida. Assim eu oro e glorifico a Ti em nome de Jesus. Amém. Conquistadora, não se esqueça de se preparar para o dia, estar pronta como uma verdadeira conquistadora. Seja intencional na sua forma de vestir. É hora de viver o teu dia com intencionalidade, com estratégia e, claro, praticando aí o OPA
confiando em Deus, não deixando que o desânimo paralise você. Um grande beijo e até as próximas dopaminas. Tchau, tchau!